Olha, eu já gostaria de deixar claro daqui que isso não é um vídeo terraplanista. Fala aí pessoal, mais uma semana aqui. Eu adotei essa mudança no cenário que eu gostei de sair um pouco daquele fundo tão escuro, sair um pouco pra luz, né? Isso também juntando com o fato que a minha mesa de trabalho tá uma bagunça. Então eu resolvi poupar o trabalho de ter que arrumar tudo e só virei a câmera. Por que eu comecei a falar sobre terraplanismo no começo do vídeo? Cara, não... Difícil. Eu vou começar já mostrando o quadro aqui e vocês tirem suas próprias conclusões. Bem, eu resolvi pintar esse quadro, primeiramente porque eu gosto de pizza e segundo que eu tava querendo pendurar alguma coisa na minha cozinha. A ideia original, na verdade, surgiu por causa de um quadro da Terra plana que eu acabei pintando como uma piada de mau gosto. Presenteei um amigo italiano que é físico e, bem, na mesma noite que eu tava pintando esse quadro, eu pensei em alguma coisa parecida com isso aqui. Na Itália eles chamam de terra piazza e me lembra pizza, então assim, foi inevitável fazer a ligação. Mas eu também tenho uma certa conexão com pizza. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Inclusive, algum desses dias aí eu vou fazer um vídeo de receita. Só deixa o corona baixar que eu planejo as coisas melhor. Eu trabalhei por um tempo em um restaurante italiano que tinha um forno a lenha maravilhoso, quente pra cá. Aliás, por muito tempo eu perdi os pelos desse braço, porque a maioria dos pratos do restaurante eram finalizados nesse forno. Então por muitas vezes a gente tinha que enfiar a mão lá dentro. Eu tenho algumas queimaduras no meu braço por causa disso. Enfim, aprendi muito trabalhando nesse restaurante, eu sempre quis trabalhar numa cozinha profissional e consegui realizar isso, foi muito divertido, conheci muita gente, claro que tem seus problemas, mas que lugar não tem? Aliás, tem uma coisa com italianos que é complicada. A pizza é quase uma coisa sagrada para eles. E bem, como eu sou eu, cometi a heresia algumas vezes de botar um abacaxi na pizza, fazer uns sabores meio exóticos, sempre recebendo alguns olhares tortos ou ameaças de morte no processo. Mas todo mundo, com exceção dos italianos, adorava as pizzas diferentes. Bem, acho que eu já falei demais, vou deixar vocês com o vídeo. Essa sessão contém tecnologia 3D. Eu tinha feito esse desenho no meu sketchbook, mas eu ainda não tinha muita noção de como as luzes e as sombras iam funcionar. Então eu resolvi abrir o Blender e fazer mais ou menos um sketch 3D do que eu queria na pintura. Eu só coloquei algumas texturas improvisadas e exagerei bastante as luzes e sombras, só para poder assim, visualizar com mais clareza. Pensei também em fazer uma lua e um sol, só que eu acabei descartando no meio da pintura. Achei que ficou mais legal assim, só com a pizza flutuando. Bem, agora com a referência, usando uma tela preta eu iniciei a pintura, só jogando algumas cores na tela, só para preencher o quadro com tinta e começar a usar elas como base. Esse azul é uma mistura de azul cobalto, um pouco de amarelo cádmio e um toque de branco titânio. Esse laranja é uma mistura de vermelho e amarelo cádmio. Bem, essas faixas brancas aí são só branco mesmo. Eu comecei a cobertura um pouco mais pesada e apliquei bastante tinta diretamente na tela. Com um pincel um pouco mais largo fui mesclando as tintas só para gerar uma textura diferente. Depois com um pincel largo e reto fui mesclando as cores e suavizando as transições. Agora um preto puro para definir o contorno das nebulosas um pouco melhor. Reforcei um pouco o azul, que nesse ponto já tinha se tornado praticamente um verde esquisito. Usei o branco para criar uns destaques um pouco mais claros nas nuvens. E com um pincel molhado em tinta branca diluída, fiz alguns respingos no quadro para gerar essas estrelas. Para chegar ao centro do quadro, eu usei uma trena e iniciei a marcação do desenho com um giz à mão livre. Usei amarelo cádmio e um pouco de branco para fazer a parte do recheio da pizza. Para a borda eu usei o Golden Brown, que é um marrom um pouco mais claro. Usei um pouco de branco titânio para destacar as partes iluminadas e o laranja para blocar as sombras. Fiz a mesma coisa com a massa, usando o marrom expresso para as sombras e um pouco de branco para as partes mais claras. Comecei então a trabalhar nos detalhes da borda, mesclando e reforçando os tons para gerar volume.
alguns toques de espresso só para fazer uns pontos mais queimados na massa. Então comecei a trabalhar com o vermelho e o amarelo, fazendo primeiro aquele acúmulo de molho em volta da pizza e depois passando para o queijo no meio da pintura. Para criar umas texturas, usei um pincel redondo, fazendo alguns pontos mais claros e mais escuros na superfície da pizza. E para criar algumas ondulações, eu usei o laranja um pouco mais forte. Depois de seco, desenhei as calabresas no topo da pizza. E com uma mistura de vermelho cádmio e marrom expresso, tracei os discos na superfície. Usei um tom um pouco mais escuro para as sombras, e um rosa um pouco mais claro para os pontos mais iluminados. Só uns detalhes nas sombras para fechar. E mais uma demão de gel de secagem lenta. Só para dar um pouco mais de proteção na tela, eu espero. Já que ele vai ficar num ambiente que tem muita gordura, eu preferi tentar proteger ele de algum jeito. Eu não costumo usar verniz nem nada. Se você curtiu o vídeo dessa semana, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e dar curtida. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, tanto Twitter, Instagram, Sinal de Fumaça, qualquer coisa. Lembrando que vocês são sempre bem-vindos para compartilhar sugestões nos comentários ou pedidos de pintura, se vocês quiserem encomendar alguma pintura, alguma ilustração. Também sou editor de vídeo, designer, motion grapher, faço uns 3D, cozinho, passo, limpo, enfim, vocês já entenderam. Galera, fiquem na paz e beijo na alma.